Manutenção de computadores e notebooks, impressoras, recarga de cartuchos é com a Blaster Computadores, lá no Chibatão, ao lado da Dutra. Conheça Blaster Computadores, aberto das 10 da noite de segunda a sexta e aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Blaster Computadores. Não? Então vá visitá-lo para conhecer a deliciosa comida que ele oferece. Pratos, onde você escolhe o seu almoço. Restaurante Self-Service, de segunda a sábado, na Visconde do Rio Branco, em Taubaté, em frente ao Bradesco. Millennium, o restaurante. Papelaria Iracema, há 30 anos participando da vida da cidade. Papelaria Iracema, no bairro da Independência. Rua Coronel Arthur da Graça Martins, ao lado da Jabuticabeira. Papelaria Iracema. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Bom dia, amigos da TV Cidade. Um bom dia a todos vocês, aos espíritas que acompanham o nosso programa Momento Espírita, daqui da TV Cidade, em Taubaté. Um bom dia especial também a você que gostaria de conhecer a doutrina, que gostaria de saber alguma coisa sobre você mesmo, tentando receber essas informações da codificação de Allan Kardec. E hoje nós temos a grande satisfação, o prazer imenso de receber aqui nos nossos estúdios a nossa querida confreira, a batalhadora do movimento espírita, a querida Rudimara. Bom dia, Rudimara, como vai você? Tudo bem. Tudo bem, Rudimara? Tudo bem, agora melhor ainda. Melhor ainda porque você está no programa Momento Espírita. E também nós temos ao nosso lado o nosso companheiro, confrade, o nosso grande amigo, o Ismael da Silva Costa. Bom dia, Ismael, como vai você? Tudo bem, Ismael? Bom dia, Edgar, Rudimara, queridos amigos que nos assistem. É um prazer, uma alegria muito grande aqui estarmos hoje. Esperamos contribuir de alguma maneira para que vocês possam conhecer melhor a doutrina espírita e que possamos também contribuir para que os ensinamentos, as orientações que aqui possamos dar, possa ajudar a todos. Um bom dia. Olha, eu gostaria de mais uma vez lembrar aos telespectadores e telespectadoras, aos meus amigos e minhas amigas que acompanham o nosso programa, que o programa Momento Espírita é exibido às terças-feiras, das 10 às 11 horas. E às quintas-feiras, também das 10 às 11 horas. Com um detalhe, o programa de quinta-feira é reprisado aos sábados, às 19 horas. Então hoje, você, se quiser assistir, reprisar esse programa, ou se não teve a oportunidade de assistir o programa de quinta-feira, você pode assistir o programa na reprise de sábado. Pode também acompanhar o nosso programa através do nosso telefone. Nós temos um telefone que você pode acessar e participar ao vivo do nosso programa Momento Espírita. O telefone é 981010014. Nós temos também o recurso da internet. Se por acaso você quiser participar com uma pergunta, um questionamento, uma opinião, uma dúvida sobre o programa Momento Espírita, você pode acessar via internet com o seguinte e-mail: Edgar, com demudo no começo e no fim, tracinho, não é underline, figueiredo@bol.com.br. E teremos imenso prazer em aceitar as suas questões, as suas dúvidas, o seu questionamento e principalmente a sua opinião. Se você está gostando do programa, se você está achando que o programa está muito bom, o que você achar, nós estamos dispostos aqui a aceitar a sua opinião. Isso é um prazer imenso receber você no nosso programa Momento Espírita. Bom, vamos
falar um pouquinho também da Rudimara. A Rudimara dirige um grupo de estudos chamado Grupo de Estudo Allan Kardec, aqui mesmo em Taubaté. Você dirige esse grupo há muito tempo, Rudimara? Agora em fevereiro fez 9 anos. Já 9 anos trabalhando com o grupo Allan Kardec. Qual é o objetivo principal desse grupo, Rudimara? É orientar as pessoas, mostrar o que é a doutrina, o que ela pensa, como ela age, porque até mesmo dentro da doutrina, se nós não tivermos o conhecimento da doutrina, todos os outros trabalhos que existem nela ficam a desejar. O trabalho mediúnico precisa os médiuns estudarem, senão não corre tudo bem. Assim como o passe, assim como qualquer coisa dentro da casa espírita. Então o estudo é muito importante. Eu conheço pessoas que dizem que saíram por exemplo, semana passada, uma menina me escreveu dizendo que saiu do espiritismo porque o espiritismo fala muito das roupas, porque ela é jovem, então ela reclamou. Diz que a gente fala muito das roupas, que tem que ser, não pode de shorts, com decote. E quando eu expliquei a ela o porquê que nós pedimos isso, ela me escreveu dizendo que ninguém tinha, ela não sabia sobre isso. E faltou então o que para ela? O esclarecimento. Então o estudo, ao meu ver, é muito importante para a doutrina espírita. Olha, isso é verdade, viu, Rudimara? Você falou e tocou num ponto muito importante para nós espíritas, é a parte do estudo. Nós, como espíritas, temos que estar constantemente aperfeiçoando, aprendendo, lendo e tomando contato diário com a doutrina, porque são 5 livros. Nós temos a obrigação principal, quando nós falamos sobre a doutrina espírita, de ter o conhecimento, de ter a noção exata do que é a doutrina espírita. Para isso são 5 livros, o Pentateuco de Allan Kardec, né, que nós devemos, espíritas, estar constantemente estudando. Ismael, vou fazer uma perguntinha para você. Você acha que a doutrina espírita iniciou há muito tempo aqui conosco? Ela veio faz há muito tempo, assim, vamos dizer assim, conosco, com a humanidade? Há quanto tempo está a doutrina espírita conosco, Ismael? Edgar, Rudimara, queridos amigos que nos assistem neste momento, a doutrina espírita ela foi codificada recentemente, em 1868, por aí ela surgiu no mundo. Mas as ideias espíritas, elas remontam à antiguidade. Desde que o homem é homem, os princípios espíritas preconizados pela doutrina espírita já estão sendo veiculadas, porque muito do que o espiritismo traz, nada mais do que revelar para nós o mundo em que vivemos, nos 2 sentidos, o mundo material, o mundo espiritual, e nos trazer as noções superiores da vida. Isso sempre foi feito em todas as épocas da humanidade. Então, Edgar, não é agora, 1800, presentemente a época que estamos vivendo, que o Espiritismo está presente. O Espiritismo sempre existiu, as suas ideias sempre estiveram presentes. O que acontece é que Allan Kardec, uma criatura de alta condição moral, um espírito altamente preparado, veio com a missão de codificar. O que é codificar? Traduzir em código, é escrever. Então ele veio, codificou a doutrina espírita. Mas ela em si já existia. O espiritismo, na grande verdade, ele sempre existiu, desde a época muito antes de Cristo. Já os egípcios, há 5.000 anos antes de Cristo, já tinham noção de que a existência humana não se resumia somente na parte física. Havia também a segunda vida, a vida real, a vida espiritual. Isso é narrado pela arqueologia através dos próprios egípcios, que naquela época já definiam que o ser humano iria fazer uma viagem após o seu desencarne, a sua morte, né? Bom, uma outra perguntinha. Rudimara, você sabe mais ou menos quando é que veio, que data, mais ou menos, aproximadamente, foi feito
o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec? Sim, 1857. 1856, concordo com você plenamente, viu? É. Olha, vamos para 158 anos que serão comemorados a partir do dia 18 de abril do mês que vem. Abril é mês que vem, nós estamos em março, né? E vamos completar 158 anos da codificação de Allan Kardec, como falou agora mesmo o nosso grande amigo o Ismael. Ismael, só uma perguntinha. A Irmãs Fox, você sabe mais ou menos o que se aconteceu, o que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos com as Irmãs Fox naquela época? O que acontece é o seguinte, meu querido Edgar, Rudimara, amigos que nos assistem. Os fenômenos mediúnicos, eles sempre existiram. Eles não são privilégios do Espiritismo. Da realidade, o Espiritismo os estudou, catalogou, analisou, pesquisou. Mas os fenômenos existem. Basta compilar o Antigo Testamento, perdão. As Irmãs Fox foi um fenômeno bastante interessante. Surgiu nos Estados Unidos em uma família protestante. Então o que aconteceu? Aquelas crianças, aquelas garotas começaram a ver, começaram a sentir. Então isso chama-se fenômeno de efeitos físicos. Paralelo a isso, eclodiu na França, quase que no mesmo período, numa época bastante próxima uma da outra, o fenômeno das mesas girantes. Isso nada mais é do que o alerta do mundo espiritual de que existe alguma coisa a mais além da matéria. E se nós observarmos, nós veremos que isso é muito presente na vida humana. Então, Edgar, eu diria que os fenômenos que ocorreram nos Estados Unidos foi apenas um dos inúmeros fenômenos mediúnicos que ocorreram na humanidade. A primazia é que na época ele ocorreu nos Estados Unidos, o outro ocorreu na França, que são as cidades, os países, melhor dizendo, os Estados Unidos e a França, que tem muita relevância, teve na época, ainda tem até hoje, e isso fez com que o fenômeno ganhasse proporções assombrosas. Mas, na realidade, esses fenômenos apenas demonstram para nós uma coisa: o ser humano é algo mais do que a matéria. Quando a gente fala em doutrina espírita, muitas pessoas pensam que a gente está trazendo novidade. Não é nada disso. O Espiritismo, no que concerne a sua parte moral, ele está apenas trazendo o ensino de Jesus próximo a nós. Agora, é evidente que a doutrina espírita é algo fantástico. O Livro dos Espíritos, a parte filosófica da doutrina, reúne o conhecimento que responde a todos os questionamentos do espírito humano. Todas as dúvidas, todas as dificuldades que você tiver, você ir lá, você vai encontrar a resposta. Já o Livro dos Médiuns de Grado, de Mar, queridos amigos que nos assistem, o Livro dos Médiuns é um código de conduta com relação a trabalhos espirituais. Mostra o mundo espiritual. A Gênese fala da criação. O céu e o inferno mostra para nós a realidade. Você desencarnou, o que você vai encontrar no mundo espiritual? Desencarnar é morrer. O termo correto é desencarnar, porque morrer todo mundo sabe que ninguém morre. Na realidade, morre seu corpo físico, a desintegração atômica, né? Os princípios que o animo se esvai e o espírito fica livre. Então o termo correto é desencarnar. Quando a gente desencarna, o que acontece? Então o céu e o inferno traz para nós essa noção. Só que a doutrina espírita, Edgar, Rudimar e amigos que nos assistem, a doutrina espírita não é só isso. Nós temos mais de 1000 obras correlatas que vêm trazer um conteúdo de informação muito grande. Nós temos, por exemplo, as obras de André Luiz, as 17 obras de André Luiz, que começam em Nosso Lar e terminam em A Vida Continua, Nosso Lar, Os Mensageiros, que escancaram o mundo espiritual, nos trazem informações inúmeras sobre o mundo espiritual, as quais a gente tem então aí um cabedal de informações que nos possibilita entender melhor quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. É isto o que é o Espiritismo, Edgar. Então o fenômeno ele teve um papel, não digo secundário, mas é um entre muitos que ocorreram na humanidade. Muito bem, Ismael. Eu achei que você falou muito bem, foi feliz na sua colocação, nos esclarecendo sobre o início da doutrina espírita. É bem verdade que a doutrina espírita teve no seu início uma participação muito grande das Irmãs Fox lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Hydesville.
muito próxima a uma cidade grande lá, chamada Nova York, que todo mundo conhece até hoje. Dentro de um estado lá nos Estados Unidos chamado Nova York. Lá como aqui, nós temos em São Paulo, no Brasil, o estado de São Paulo e a capital São Paulo. Lá também nos Estados Unidos, nós temos o estado de Nova York com a capital Nova York. E essa cidade de Nova York era muito próxima, Hydesville, né? Era muito próxima a essa cidadezinha de Nova York. Muito interessante. Começou por volta de 1848 com as irmãs Fox. Agora, um detalhe super interessante. Os fenômenos que aconteceram ali na região de Hydesville, na residência da família Fox, foram relatados e transferidos para a mídia, quer dizer, comunicados para a mídia, para a imprensa daquela época, por uma pessoa que nunca foi espírita. Era uma pessoa tida como evangélica. Eles eram extremamente evangélicos, eram mormons, se não me engano, né? Vindo da Escócia, e eles, a mãe que transmitiu os fenômenos que estavam acontecendo, e ela se testemunhou que aquilo foi uma realidade. Muito interessante o início da doutrina espírita. Por outro lado, no outro lado do oceano, existia uma cidade chamada Paris, a capital do mundo naquela época. E lá, sim, nasceu Kardec em Lyon, na França. Ele nasceu em 1804, se não me engano, ou 1802, se não me engano foi em 1804. Ele nasceu na rua Salas, número 74, lá na cidade de Lyon, na França. O nome dele não era Allan Kardec, era Hippolyte Léon Vézinat Rivaillon, um professor, um catedrático do ensino, um poliglota, falava francês, holandês, alemão, várias línguas, espanhol, e uma pessoa extremamente intelectualizada. E desde o início não acreditava que o fenômeno espírita, o fenômeno do espírito, tinha a sua consistência. Ele foi justamente para a doutrina, para desmistificar a doutrina, e se tornou o codificador da doutrina espírita. Uma perguntinha para a Rudimara. Rudimara, você lá no grupo Allan Kardec, você apresenta alguns estudos sobre a doutrina? O que você desenvolve lá com o pessoal do seu grupo Allan Kardec? A gente fala de tudo, Sr. Edgar, porque existem pessoas que chegam, porque nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Então tem gente que chega com outras dúvidas, fora do livro dos Espíritos. Então a gente para e tira essa dúvida das pessoas, porque nós podemos ser rigorosos também, não podemos parar e ficar só ali naquilo, não. Nós temos que dar atenção, nós temos que tirar aquela dúvida para a pessoa conhecer a doutrina espírita. Por exemplo, o livro dos Espíritos, como você está dizendo aí, o seu Edgar, o Ismael, ele para mim, eu costumo dizer no meu grupo, que é um resumo das obras básicas, porque foi a partir dele que surgiu, pela curiosidade que ele causou na época, começaram a surgir os outros livros da codificação. Não foi, Ismael? Porque ele é dividido em 4 partes. A primeira parte dele fala sobre um dos livros, que é a Gênese. A segunda, o livro dos médiuns. A terceira, o Evangelho. E a quarta, o Céu e o Inferno, que está fazendo 150 anos esse ano. Então, começou a ficar pouco, as perguntas ficaram, né, resumidas demais num livro só. Aí começou a surgir os livros falando dessas partes que causavam curiosidade nas pessoas na época. Então eu falo e isso as pessoas vão perguntando e a gente vai tirando as dúvidas. Então meu grupo, uma semana a gente estuda o livro dos Espíritos e na outra a gente passa para cada um dos membros, cada um está assim, convocado, vamos dizer assim, a trazer um tema, que não precisa ser do livro dos Espíritos, para explanar ali. Até porque, para não ficar maçante o estudo, e para que as pessoas busquem em outros livros algum tema. Às vezes as pessoas trazem histórias, contos do irmão X, por exemplo, uma história que aconteceu com Chico Xavier,
E nesse tema que eles trazem, a gente fica ali explanando, falando sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos, enfim. Ali a gente respira o tempo inteiro Allan Kardec. Olha, e é interessante também porque a maioria das pessoas que procuram a doutrina ou que procuram um centro espírita, né, uma casa espírita, eu prefiro chamar mais de casa espírita do que centro espírita, mas isso não invalida a palavra centro espírita. Bom, quando a pessoa se dirige a uma casa espírita ou a um centro espírita, ela tem aquela necessidade de resolver o seu problema. Ela tem uma angústia interna muito grande. Ela já tentou várias alternativas e nenhuma das alternativas solucionou o seu problema. Satisfez o seu ego, o seu íntimo, o seu eu, o seu próprio espírito. E ela vai a uma casa espírita levando esse problema. Procura, como é o caso também da Rosimara, um grupo espírita para estudo, para se confortar, para entender a dúvida crucial do ser humano. De onde venho, o que sou e para onde vou. Isso é uma dúvida filosófica. A doutrina espírita, já por consistência de si própria, é uma filosofia, é uma ciência e uma religião. Ela, além de tudo, ser uma grande revelação. Eu acho que a palavra revelação se encaixa perfeitamente com a doutrina espírita. Ela é uma revelação, sim, porque ela traz toda a verdade, coloca em cima da mesa para o ser humano, para a humanidade, para tomar conhecimento daquilo que nós somos. Bom, pois não, pode falar. Me interromper um minuto. Não, tem vontade. A doutrina espírita, ela não é, do ponto de vista pragmático, uma religião. Ela tem consequências religiosas. Ela não tem hierarquia, não tem dogmas e não tem uma estrutura como as religiões tradicionais têm. Então, nesse sentido, o Espiritismo não é uma religião. Mas o Espiritismo tem consequências religiosas, sim. É isso apenas. Perfeito. Isso, a questão da organização da entidade espírita, das casas espíritas, ela obedece justamente uma filosofia de não hierarquia. Não há hierarquia numa casa espírita. Não há aquele que é o máximo, o dono do centro. Embora isso na prática a gente não consegue ter uma ideia total, isso realmente não funciona em todas as casas espíritas. Mas o objetivo principal da casa espírita é não ter hierarquia, não ter dogmas, não ter nenhuma característica, vamos dizer assim, de outras religiões. Quando a gente fala sobre a religião, como falou o Ismael agora, é que as pessoas entendem que religião é aquele dogma de ir a um certo ambiente, de fazer determinada ritual, de ter aquele ritual constante como sendo participação da sua atividade. E é aí, no caso, colocado o nome de religião. O Ismael está certo, não tem fundo, vamos dizer assim, como religião, mas sim um fundo religioso. Eu acho que a doutrina espírita é a chave de tudo. O primeiro livro é o livro dos espíritos. O segundo livro é o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, viu, Rudimar? Você também ministra algum conhecimento no seu grupo Allan Kardec sobre o livro dos médiuns? Falamos sim, falamos sobre tudo, porque muita gente nos procura, por exemplo, procurando médiuns, até por desconhecer a doutrina, as pessoas têm uma imagem às vezes errada demais, então eles chegam até nós procurando conversar, consultar os espíritos, para fazer perguntas às vezes até banais. Então nós precisamos esclarecer essa parte da mediunidade. Verdade. Olha, o livro dos médiuns eu considero como um dos livros também principais da doutrina, porque ele fala também sobre a comunicação entre o mundo espiritual e também o mundo físico, o mundo que nós vivemos hoje. Vários fenômenos foram relatados e colocados à prova também com Chico Xavier. Houve uma época em que em Uberaba, e em São Paulo também, principalmente em São Paulo, onde se fazia sessões mediúnicas com materializações. Existia um médium de efeitos físicos
ele era dotado de uma condição onde ele liberava ectoplasma e através dessa substância que era emitida pelos orifícios do médium, o espírito se materializava. E além de se materializar, ele permitia que ele fosse fotografado. Infelizmente, hoje, eu não trouxe um livro que relata sobre isso, chamado Materializações Luminosas. Mas nós temos um livrinho aqui, olha, chamado Entendendo o Espiritismo, que eu sempre recomendo. É um livrinho que pode ser adotado para o principiante leigo que nunca ouviu falar em Espiritismo, ele tomar noção da doutrina espírita. Depois, sim, ele vai tomar conhecimento com o Livro dos Espíritos, tomando cuidado de ler desde a primeira página até a última pergunta, por volta de 1018 a 1019. Alguns livros publicam com 1019, outros com 1018. E atrás desse livrinho, nós temos uma fotografia batida por um grande fotógrafo da época, com o Dr. William Crookes, um famoso químico, famoso na área científica, onde aqui nós temos o espírito de Kate King. E esse espírito se permitiu, a espiritualidade permitiu que ele fosse fotografado. Uma prova concreta para aqueles que não têm, que queiram ter, vamos dizer assim, certeza do espírito, da parte material, porque o ser humano tem um detalhe, ele acredita muito naquilo que ele pega, naquilo que ele sente, naquilo que ele vê. Então aqui está uma prova física do espírito materializado. Bom, continuando mais um pouquinho, vamos responder. Pode falar, Lívia. Não, eu queria lembrar que na Bíblia, no Evangelho de Jesus, tem a materialização também. Sim, claro, né? Claro. Então, aqui tem as pessoas, às vezes, até dão risada. Na época que Chico Xavier, até hoje, muita gente brinca com isso, achando que é mentira e tudo mais. Mas está lá na Bíblia, no Evangelho, mostrando a transfiguração que Jesus evocou 2 desencarnados, 2 mortos. Então, nada mais foi do que isso aí, a materialização. Só que não tinha fotografia na época para constatar Israel. E emitir a prova, né? A prova fotográfica viva. Exato. Do fenômeno, né? Exatamente. Muita gente procura também a doutrina buscando conhecer os fenômenos, procurar se sensibilizar com a doutrina através dos fenômenos. Só uma perguntinha, Rudimara, você também já trabalhou em outros centros espíritas, em outras casas espíritas, aqui em Taubaté. Uma delas, você pode citar a última que você esteve lá? Eu fui presidente do Paz, Amor e Caridade. Foi presidente? Lá no Arião. Lá no Arião? Isso. Era um centro espírita, uma casa espírita relativamente grande até, né? Bem grande. Isso. Quanto tempo você ficou lá, Rudimar? Olha, trabalhando lá, eu fiquei quase 5 anos. Puxa vida. Só parei, eu saí de lá, gente, porque roubaram meu carro na porta do centro. E eu moro aqui no Jardim Emília. E para me deslocar daqui lá, eu preciso pegar 2 ônibus para ir e para voltar. E outras pessoas iam comigo, daqui para lá. Então começou a ficar muito difícil. E eu não posso faltar nos trabalhos que eu me comprometo a fazer. E nesses quase 5 anos que eu estive lá, eu faltei uma vez só, porque minha mãe operou a vista e eu tive que faltar. E daí começou a ficar complicado para eu ir para lá. Daí foi quando alguns amigos sugeriram que eu fizesse esse grupo de estudo na minha casa e deu certo. Então nós temos esse grupo de estudo que é um grupo de estudo e um trabalho social também que a gente faz o ano inteiro e só intensifica no Natal. E nós, gente, nós somos ajudados por católicos e protestantes. Nós recebemos doações para esse trabalho social de outras religiões. Maravilha. Então, por quê? Porque a doutrina mostra que quando precisa de nós, nós também estamos lá, auxiliando as outras religiões. Então, eles nos auxiliam o ano inteiro e no Natal eles intensificam isso conosco. Maravilha, Rudimara. Eu até complementaria, se você me permitir, se alguém estiver interessado em participar do grupo de estudos da Rudimara, o denominado Grupo de Estudos de Allan Kardec,
talvez essa pessoa possa acessar via telefone. Você gostaria de dar o telefone do grupo Allan Kardec, Pois onde não. a pessoa possa tomar conhecimento da doutrina? Pois não. É 34 Trin- 11 87 50. Então, 34 11 87 87 50. 50. Isso. Então você pode ligar aqui em Taubaté e falar com a Rudimara e será muito bem-vindo ao grupo de estudos da Rudimara, lá no grupo de estudos Allan Kardec, aqui próximo à rodoviária nova. É bem próximo à rodoviária Jardim nova. Emília. Jardim, então tá ok. Bom, continuando com o nosso programa, hoje nós temos também que falar sobre um detalhezinho de Allan Kardec, né, Ismael? Muita gente pergunta, mas Allan Kardec era casado? Você acha que Allan Kardec foi casado, Rudimar? Sim, foi sim. Foi casado, né? Olha, todo mundo fala que esse casamento foi uma grande felicidade para Allan Kardec. Ele se casou realmente com Gabrielle Boudet. Os espíritas gostam de falar sobre o nome bem sintetizado, Gabrielle Boudet, né? E ela era 9 anos mais velha do que Allan Kardec. Mas quem via o casal achava o contrário, que Allan Kardec era mais velha que a Emília, né? O nome completo da Emília é Emília Gabrielle Delacombe Boudet. 4 nomes. E ela vinha de uma família muito abastada naquela época, né, Rodimar? Inclusive, grande parte da confecção dos livros de Allan Kardec, o apoio financeiro foi dado também pela Gabrielle Boudet, a esposa de Allan Kardec. Ela conseguiu, com a família, desenvolver um apoio financeiro para Allan Kardec muito importante. Isso tudo aconteceu por volta lá de 1832, a data, inclusive, que Allan Kardec se casou. Bom, as mesas girantes, Ismael, foi importante para a doutrina espírita? Edgar, Rudimara, amigos que nos assistem, as mesas girantes foi na época um modismo na França. Paris estava exultando com aquilo, as mesas levitavam, as mesas elas corriam, aquelas cadeiras que respondiam perguntas e assim por diante. E Kardec, ele fora insistentemente convidado a assistir e participar dessas festividades. E como era uma pessoa muito séria, uma pessoa muito compenetrada no que fazia, ele não aceitou. Até que por insistência de amigos muito próximos, ele acabou indo. E lá chegando, de repente ele viu algo que ninguém até então tinha percebido. Como pode uma cadeira responder perguntas? Às vezes feitas mentalmente. Então era uma coisa assim surpreendente. Então ele viu algo mais daquele fenômeno. E com base nisso, Kardec começou a estudar esses fenômenos. E descobriu algo bastante interessante, algo importante. E dali surgiu a doutrina espírita. Então, Edgar, Rudimara e amigos que nos assistem, ali foi o princípio da codificação. Foi o marco inicial onde Kardec pôde reunir aquela equipe espiritual preparada para esse desiderato para que pudesse codificar a doutrina espírita. Eu me arrisco a dizer, e isso é uma opinião pessoal minha, não tem nada a ver com o livro espírita, que se não houvesse as mesas girantes, provavelmente nós não teríamos a doutrina espírita. Não dos modos que nós temos atualmente. Uma doutrina corporificada, codificada, estruturada e assim por diante. Então é claro que aquilo teve uma importância fundamental, porque conforme nós já frisamos aqui, todos nós, eu, o Rudimar, o Edgar e todos aqueles que são espíritas assim o sabem, os fenômenos, eles não são espíritas, eles existem desde as primeiras eras da humanidade. E por que ninguém até então parou para analisar, pesquisar esses fenômenos? Então é claro que hoje a doutrina espírita está presente muito pelo papel de Allan Kardec para a codificação da doutrina espírita. Mas eu me arrisco a falar algo também, Edgar, e Rudimara, que aqui nos acompanha hoje, que é muito importante. Há uma colaboração inúmeras, de pessoas não espíritas que pesquisam os fenômenos mediúnicos e que com isso corroboram a doutrina espírita.
A quantidade de filmes, de pesquisadores americanos, ingleses, alemães, é muito grande. Então a gente vê que muitas pessoas pesquisam fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, perdão, pesquisam os fenômenos mediúnicos. Então dizer que eles não existem hoje em dia é uma utopia. Realmente alguém falar que não existe é uma bobagem. Agora, é claro que Kardec teve um papel fundamental. Se ele não fosse lá, não analisasse os fenômenos, não fizesse o trabalho que ele fez, aliás, foi um trabalho de renúncia, ele e a esposa dele, que teve um papel fundamental, a esposa teve um papel preponderante, não somente financeiro, mas o apoio moral, naqueles momentos mais difíceis, as perseguições que eles sofriam e assim por diante. Então é claro que Selinger, Kardec teve um papel preponderante, fundamental nisso. E se não houvesse esse fenômeno lá na França, porque ele era francês, né, morava lá, provavelmente nós não teríamos o fenômeno mediúnico, ou pelo menos o que nós temos hoje, estudado por Kardec da forma como foi. Muito bem, Joel. Você colocou muito bem a questão dos fenômenos da mesa girante. Mas eu também complementaria que hoje a ciência já está a par da condição espiritual do ser humano. E isso é bem verdade, porque várias cidades já possuem as associações médicas espíritas. Aqui em Taubaté nós temos também a Associação Médica Espírita. São médicos que se tornaram espíritas, estudam a doutrina, aplicam também os conhecimentos da doutrina na sua função de médico e esclarecem até os pacientes sobre a sua condição física e sobre a condição espiritual. Isso nós voltaremos a falar logo em seguida, após os nossos comerciais, que estarão com vocês logo em seguida. E logo em seguida estaremos também, mais uma vez, entrevistando a nossa querida companheira Rudimara, com a sua simpatia, com a sua agradabilidade, da sua presença, que está aqui. Foi para nós e é para nós uma honra receber você aqui, viu, Rudimara? Você está com a porta, nós estamos com a porta aberta sempre que você estiver disponível a estar conosco. Bom, vamos aos comerciais e logo em seguida vamos falar um pouquinho sobre associações médicas espíritas. Até já. Blaster Computadores, manutenção de computadores e notebooks, impressoras, recarga de cartuchos é com a Blaster Computadores, lá no Chibatão, ao lado da Dutra. Conheça Blaster Computadores, aberto das 8 às 10 da noite de segunda a sexta e aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Blaster Computadores. Este restaurante? Ainda não? Então vá visitá-lo para conhecer a deliciosa comida que ele oferece. Pratos dos mais diversos, onde você escolhe o seu almoço. Restaurante Self-Service, de segunda a sábado, na Visconde do Rio Branco, em Taubaté, em frente ao Bradesco. Millennium, o restaurante. Papelaria Iracema, há 30 anos participando da vida da cidade. Papelaria Iracema, no bairro da Independência. Rua Coronel Arthur da Graça Martins, ao lado da Jabuticabeira. Papelaria Iracema. Está no ar. Momento Espírita. Eu gostaria também de falar sobre as associações médicas espíritas, complementando o que o Ismael conversou conosco durante o intervalo, sobre a pesquisa, se as associações médicas espíritas efetuam alguma pesquisa no campo da doutrina espírita. O meu intuito, quando eu falei das associações médicas espíritas, não é ressaltar a pesquisa das associações médicas espíritas, mas dizer que a própria medicina hoje já aceita como real a condição do espírito. Ela já está aceitando. E dentro dela, através daqueles que trabalham com a medicina, que ministram a medicina nos hospitais, eles já sabem da existência do espírito, da condição da alma que permanece dentro, inserida no corpo físico.
ele trata muitas vezes da parte física, quando na realidade também nós sabemos que temos que tratar também a parte espiritual. E isso as associações médicas espíritas já estão conseguindo enxergar, como associações de advogados espíritas, como associações de juristas espíritas, juízes, promotores e assim por diante. Então o espiritismo já está se enraizando, se espalhando pela sociedade, difundindo a doutrina e enveredando por todos os caminhos. Agora, um detalhe muito interessante é que, através da doutrina, nós eliminamos muitas das sequelas da nossa existência. Lendo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último, a Gênesis. Isso eu recomendo não só a leitura, mas o estudo constante daqueles que são espíritas e daqueles que têm dúvida sobre a sua existência. Tudo bem aí, Ismael? Tá tudo certinho? Tranquilo. Então tá bom. Rudimara, uma perguntinha para você, Rudimara. Há quanto tempo você milita na doutrina espírita? Você trabalha na doutrina espírita? Bom, eu conheci a doutrina com 13 anos. Eu ganhei um livro de um senhor que era vizinho. Na verdade, não foi dele que eu ganhei. Ele desencarnou e a esposa dele começou a se desfazer dos livros espíritas dele. E eu pedi porque eu não me encaixava dentro da religião católica. Eu não gostava de ir à missa, eu não quis fazer a primeira comunhão. Então, quando eu peguei esse livro, que o primeiro livro que eu li foi O Céu e o Inferno, eu adorei. A primeira parte eu não entendi nada, vou falar a verdade. Aí a segunda parte, aí eu fiquei assim, encantada com aquilo e quis ler mais. E quem proporcionou isso a mim foi o meu vizinho, conhecido no meio espírita, que é o senhor Nestor, que trabalha lá no União e Caridade. E ele começou a me emprestar livros. E eu nunca mais parei. Então eu comecei assim, com conhecimento da doutrina com 13 anos. Mas a trabalhar com a doutrina já foi lá pelos 20, 21 anos, mais ou menos. Que também quem me levou foi esse senhor, o senhor Nestor, que me levou ao passe lá no União e Caridade. Eu comecei a estudar lá também com a Beth, só que eu sentia muito mal, eu chorava, eu não sabia por quê no estudo. E ela me levava no fundo da sala, me dava passe, daí eu melhorava, daí eu voltava. Eu achava que eu incomodava o estudo. Aí me orientaram a ir para um trabalho mediúnico. Aí lá vai o seu Nestor me levar para o irmão Tomás, conversar com o seu Ivani. Aí o seu Ivani me colocou numa mesa para trabalhar com a mediunidade, para ver o que era aquilo. E aí eu comecei, foi assim que foi começando. Daí um chama para trabalhar no passe, eu trabalhei 5 anos no passe no União e Caridade, e de lá me chamaram para o Paz, Amor e Caridade. Então foi com 13 anos que eu comecei com a doutrina, não parei mais. E você, Ismael? Há quanto tempo você está militando, trabalhando e atuando como orador também na doutrina espírita? Edgar, Rudimara, amigos que nos assistem, eu venho de família espírita, eu cresci vendo os fenômenos mediúnicos. A minha família era de médios de efeitos físicos, então, ora aqueles barulheiros no telhado, barulho na escada, aquelas coisas todas. Então eu convivi com isso desde criança. E quando chegou 18, 19 anos, a minha mediunidade explodiu. Não vou falar para vocês que eu fui no centro porque gostei, porque quis, eu fui porque precisei. Na realidade, eu sou daqueles que, se não fosse no centro espírita, provavelmente estaria internado em algum sanatório por aí. Então eu não tive opção. A mediunidade ela explodiu, né, de uma forma bastante agressiva, bastante forte. E quando cheguei no centro espírita, veja bem, Edgar, veja bem, Edgar, queridos amigos que nos assistem. Eu cheguei no centro espírita e deparei com falta de estrutura. Eu não tinha estudo, eu não tinha conhecimento e não achei no centro isso. Então é onde hoje eu sou um dos mais ferrenhos defensores do espiritismo. Hoje eu critico abertamente certas posições do centro,
Porque quando eu cheguei, eu não encontrei isso. E eu quero que as pessoas que chegam hoje, que elas entendam que se ela não tiver conhecimento, não vai adiantar ela ir lá, tomar um passo, melhorar meia hora. Não vai adiantar ela querer recorrer a trabalho mediúnico, quando muitas vezes não é esse o caso. Quando a pessoa tem certas necessidades, ela tem que primeiro entender as necessidades. Porque ela, mais do que ninguém, é que vai saber o que ela está sentindo. E conhecendo, ela vai saber como agir e quando agir. A Rudimara nos deu um depoimento muito emocionante, muito bonito, mas a gente vê que a realidade do centro é bem diferente da dela. Muitas vezes a pessoa chega no centro e não tem aquela orientação. Então eu sempre oriento, você está com problema, busque estudo. Porque buscando estudo, você vai, à medida que você se esclarece, você se equilibra, você estabiliza aqueles centros que estão desajustados, você mesmo vai achar o caminho, porque Deus não desampara ninguém. Então, Edgar, com relação à sua pergunta, eu nasci em família espírita, mas aquela família que, naquela época, não existia a tradição de estudo, que nem hoje nós temos, né? A pessoa chega no centro, ela vai estudar o livro dos espíritos, o livro dos médios, o que é o espiritismo, a gente, naquela época não era nada disso. A pessoa chegava no centro, ela não tinha como se situar. Hoje a gente procura fazer uma coisa melhor, dar uma estrutura melhor. Mas eu venho de família espírita, por isso que eu posso falar de cátedra, eu senti na pele o que é ser médium. E digo para vocês que ser médium é a coisa mais maravilhosa que existe. É realmente uma escola abençoada. Aliás, você me permite ligar 2 minutos? Nós estávamos em um trabalho mediúnico e uma entidade de nível muito inferior, bastante perturbada, ela chegou lá, nos visitando. Vocês sabem que no trabalho mediúnico, toda entidade que chega, entidade é ser, é espírito, ser desencarnado. É um homem, uma pessoa como nós, um homem, uma mulher desencarnada. Quando ele chega lá, é porque ele tem uma série de problemas. Ele está perseguindo alguém, vingança e tal, mas ele está com problemas inúteis. Aquela entidade chegou lá, com aquele ódio violento. E ela falou, eu quero me vingar. Ela tinha descoberto da matéria aqui no plano físico, uma pessoa que ela odiava muito. E o grupo espiritual, o orientador espiritual, falou para ela, olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos precisando de uma ajuda. Você nos ajuda? Ah, perfeitamente. Pois não. Então eu preciso que você faça tal coisa. O espírito foi. No término do trabalho, ele voltou, ele, o espírito, independente de ser homem ou mulher, o espírito não tem sexo, mas existe a prevalência da personalidade, masculina ou feminina. Perdão. Aí o que aconteceu? O espírito falou assim, olha, eu não quero saber de odiar mais ninguém não. Por que isso? Para se fazer a caridade, tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter amor no coração. Então isso foi uma lição muito grande para nós, porque tem gente que vai no trabalho mediúnico para resolver os seus problemas. Chega lá, ele vê que na realidade o trabalho mediúnico é para resolver o problema dos outros. E o trabalho mediúnico exige uma coisa que poucas pessoas querem e têm condição de fazer, que é a reforma moral. Você participa de um trabalho mediúnico, você tem que mudar a sua vida. Então é onde a gente sempre recomenda. Você tem problemas, vá na casa espírita, mas não vá tomar atitude nenhuma. Chega no grupo de estudos para que você identifique onde está a tua necessidade. E claro, entre no trabalho. Vá lá na paz, vá lá explanar o Evangelho, estuda para explanar, tem que estudar, vá explanar o Evangelho, vá aconselhar uma pessoa e outra, você terá as intuições, inspirações, dá a sua contribuição para que o mundo seja melhor. Nem que este mundo seja daquelas pessoas próximas a você. É isso, Edgar. Olha, eu sempre recomendo às pessoas que me perguntam se ela deve ou não ir a uma casa espírita, porque ela se encontra com uma impressão, uma sensação de problema. Eu falo que sim, vá procurar um grupo de estudos, como é o caso da Rudimara, o grupo de estudos Allan Kardec, onde você vai ser muito bem orientado, vai ser muito bem dirigido. E eu faço sempre uma equiparação. A casa espírita é como se fosse um medicamento. Você, quando vai tomar o medicamento, você toma por dose. O primeiro comprimido, o segundo comprimido, dentro de um vidro, por exemplo, de um receptáculo que contém 50 comprimidos. Não adianta você abrir aquele remédio, aquele invólucro de remédio e virar os 50 comprimidos achando que com 50 comprimidos você vai estar curado. Não. Você, paulatinamente, devagarzinho, sistematicamente, você vai dosando, tomando o seu medicamento e
consequentemente você vai melhorando a sua saúde. Na saúde espiritual é a mesma coisa. Você deve procurar uma casa espírita, se orientar na casa espírita com os atendentes que lá estão, os trabalhadores da casa, que vão com certeza recebê-lo da melhor maneira possível. Você deve colocar o seu problema, se for possível, na ocasião, e participar das atividades da casa espírita com o evangelho, com o passe, e se melhorando gradativamente. Não vai pensar que você vai chegar lá na casa espírita e resolver de imediato no primeiro dia. Não. Isso é uma condição, vamos dizer assim, que vai se prolongar, vai se manifestar com o tempo, com a dosagem daquele comprimido, com a sua, vamos dizer, com o seu conhecimento da doutrina e com a sua participação nas explanações do Evangelho dentro da casa espírita. São várias casas espíritas aqui em Taubaté, você pode procurar qualquer uma delas. E se você quiser uma orientação também, pode perguntar, acessar a Rudimara com o telefone. Vamos repetir o telefone da Rudimara. Qual é o telefone da Rudimara? 34 11 87 50. E se você quiser esclarecer uma dúvida do programa Momento Espírita, você pode fazer também com o nosso telefone aqui ao vivo, que é 981010014. Estamos aí à sua disposição. Bom, continuando então, hoje nós estamos falando muito sobre a doutrina, sobre Kardec, né? Não é verdade? Porque, veja bem, a partir do mês que vem, dia 18 de abril, como eu falei anteriormente, vai se completar 158 anos do primeiro livro da doutrina espírita. A primeira edição do livro, o Livro dos Espíritos, foi feita com 501 perguntas e respostas. A segunda, por volta de 516, 518 perguntas e respostas. Faz um total de 1018 perguntas e respostas que esclarece perfeitamente qualquer dúvida dentro dos conhecimentos que nós ainda estamos enraizados na nossa existência. O que somos, de onde viemos e para onde vamos. Só complementando, viu, Ismael? O Livro dos Espíritos foi feito em 1857. O Livro dos Médiuns, em 1861. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O penúltimo livro, chamado O Céu e o Inferno, foi em 1865. E a Gênese, em 1868, perdão. Em 1869 nós tivemos o desencarne de Allan Kardec. E nesse meio aí ainda tem um livrinho pequenininho, que ninguém dá importância, mas que é fundamental. Como é que chama? O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo. Muito bem, então, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ele é de Allan Kardec também. É de Allan Kardec. Infelizmente eu não tenho aqui. Tem as obras póstumas também de Allan Kardec, né? Tem a Revista Espírita, que foi feita também em 1868, se não me engano. Foi uma das primeiras revistas espíritas elaboradas por Kardec, né? São vários assuntos, várias reportagens, vários comentários sobre a doutrina, e toda essa massa de informações está aí à nossa disposição, né, Ismael? É só a pessoa querer estudar e tomar conhecimento da doutrina. A doutrina vem constantemente recebendo apoio e reforço através dos tempos. Ultimamente, eu falo ultimamente, que não é tão ultimamente assim, né? Mas nós tivemos um companheiro muito um ativista muito grande aqui da doutrina, Chico Xavier. Chico Xavier esteve conosco, por volta de 2002 foi o seu desencarne, né? Foi. 2002, se não me engano, foi o desencarne do Chico Xavier. Mas graças a ele inclusive publicou mais de 400 obras relativas à doutrina espírita. E as obras principais são aquelas de André Luiz. Não é verdade, Ismael? Qual é o livro de André Luiz que você mais gosta? Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna. E você? Missionários da Luz. Missionários da Luz. E eu, muito humildemente, eu gosto mais do Nosso Lar. Não sei porquê. O Nosso Lar, para mim,
ele tem muito a ver comigo. Agora, e a Gênese de André Luiz? A Gênese de André Luiz é muito interessante também, né? Qual que é? Olha, eu ainda não tive a oportunidade de desenvolver o estudo da Gênese de André Luiz. Evolução em dois mundos. Pode falar. Evolução em dois mundos. É a Gênese. Agora, você sabe um detalhe, uma curiosidade muito interessante? Esse nome André Luiz apareceu como? Você sabe? Olha, eu entendo que seria difícil, porque na realidade o médico ele não se chama André Luiz. Não se chama André Luiz. E ele viveu, ele não disse a época, É verdade. ele não disse a época, ele não deu referências para que os espíritas, dentro da curiosidade natural, fossem buscar. Mas eu creio que isso é relevante, porque para nós o que importa, o que interessa é a obra. E eu entendo que a obra de André Luiz, os 17 volumes, você fez uma pergunta para mim. Ismael, qual o livro que você mais gosta? Eu falei, Obreiro da Vida Eterna. Mas veja bem, você já parou para pensar a libertação o que é? Olha, Você eu acho que é um conseguiria- dos livros mais difíceis Você conseguiria fazer um trabalho mediúnico sem conhecer libertação é dos difícil. domínios da Muito mediunidade? Então são obras fundamentais, aquele livro agora há pouco citado aqui, Missionários da Luz. Isso, né? Então, na realidade, você não tem uma obra, não existe uma obra ímpar, existe uma coletânea de obras que se completam entre si e que fazem com que o Espiritismo fique mais acessível a nós. Verdade. A pessoa que lê a coleção André Luiz pela primeira vez, ela tem contato com o mundo até então para muitos desconhecido. À medida que ela estuda, ela entra num universo e que ela compreende o mundo de maneira diferente. Hoje, quando eu vou para um trabalho mediúnico, eu não vou cumprir uma obrigação. Eu não vou lá por dever. Eu vou lá porque eu tenho o privilégio de fazer parte de uma equipe a qual eu sei que eu não tenho a mínima condição e que estou dando a minha parcela, embora ínfima, para que o mundo daquelas pessoas lá seja melhor. Isso tem um preço, né? E muitas pessoas não querem pagar. Então as pessoas vão para o caminho assistencial, vão para outros caminhos e fazem trabalho mediúnico. Mas quem participa do trabalho mediúnico tem aprendizados inúmeros, que eu acabei de falar agora para vocês. Você já pensou a pessoa chegar invado de ódio? Vocês sabem o que é ódio? Ódio é uma coisa complicada. A pessoa chega com aquele ódio todo, só que para fazer um favor, ela não tem como fazer, ela tem que tirar o ódio. Qual que é a informação que a gente tem sobre isso? Que nada na vida se consegue sem amor. Você não consegue dar um passo sequer se você não deixar esses sentimentos inferiores de lado. Agora, isso está escrito de inúmeras maneiras, em tudo quanto é lugar. Qualquer livro espírita, e creio que de outras religiões, você acha isso. Mas a gente vê um exemplo prático, uma lição assim, que não tem como você não enxergar, ali na sua frente. Em 1 minuto, 2 minutos, aquele espírito deu um exemplo para todo mundo. Ele fez algo ali que muitos de nós ainda não conseguem fazer. Ele deixou de lado o sentimento pessoal e foi cumprir o pedido que alguém lhe fez. Uma pessoa conhecida falou, olha, preciso que você me ajude. Ele foi claro que eu precisava da ajuda dele, mas fez aquilo para mostrar a ele que ele estava no momento infeliz. E quantos momentos infelizes hoje não causam problemas para a humanidade? Então são ensinamentos, ligar, que você só aprende lendo as obras espíritas, estudando as obras espíritas. Tem pessoas que não leu Evolução em Dois Mundos porque dizem isso é livro para médico. Onde é que é livro para médico? É a Gênese. Tem a Gênese de Moisés, a Gênese de Kardec e a Gênese de André Luiz. Agora, se você não lê a Gênese de André Luiz, não estuda aquilo lá, você fica com uma parte muito grande e completa. Aí na hora que você entra no trabalho mediúnico, você vai com aquela ideia, eu vou lá para resolver meu problema. Mal sabe você que você só resolve o seu problema a hora que você resolve o problema do semelhante. A hora que você ajudar o seu próximo, você se ajuda. Né? Você vai deixando seus compromissos lá no passado, chega uma hora que eles apagam, eles desaparecem. Agora, isso são lições que a gente aprende através do estudo. Se ele estudar, não tem. Olha, e um detalhe muito interessante, que todas essas informações que o Ismael falou, que nós recebemos, não foi Allan Kardec, não foi Chico Xavier que escreveu, que editou vamos dizer assim, essa doutrina, esses conhecimentos. Esses conhecimentos, essa sabedoria, veio através da espiritualidade, do mundo espiritual.
o mundo espiritual se fez conhecer através de Allan Kardec, através de Chico Xavier com as suas obras de André Luiz e assim por diante. Então essas informações vieram através de médiuns. Allan Kardec, por exemplo, foi muito auxiliado por 3, 4 ou 5 médicos que trabalhavam com ele constantemente. 3, inclusive, eram jovens de 14, 15 e 16 anos. Pessoas extremamente jovens, sem conhecimento nenhum sobre a filosofia da doutrina espírita. Essas pessoas, esses médiuns, é que auxiliaram também Allan Kardec. E a compilação das perguntas, a compilação do assunto focado pela doutrina, foi recolhido também em vários lugares, pesquisados em várias cidades, em outras localidades, além daquela onde Allan Kardec estava recebendo as informações do mundo espiritual através dos médiuns. Chico Xavier, por exemplo, ele recebeu a sua, vamos dizer assim, a sua grande informação, o seu grande trabalho, através de um mentor chamado Emmanuel. E ele, esse era um espírito mentor de Chico Xavier, é que auxiliou através de uma pleiade, uma quantidade imensa de espíritos mais evoluídos, para que Chico Xavier nos transmitisse as informações do mundo espiritual, através dessa principal coleção dele, que é a chamada obra de André Luiz. Voltando ao nome André Luiz, uma curiosidade. Quando Chico Xavier começou a trabalhar sobre a elaboração da obra de André Luiz, o espírito que estava assessorando Chico Xavier, Chico Xavier questionou esse espírito da seguinte maneira: como é que eu vou chamar essas obras e quem é que eu vou me referir como o protagonista principal dessa obra? E o espírito perguntou a Chico Xavier, que estava numa sala, e logo a outra sala era um quarto, havia uma pessoa dormindo nesse quarto. E o espírito perguntou a Chico Xavier: como é que chama aquela pessoa que está dormindo no outro quarto? Era o irmão de Chico Xavier, chamava-se André Luiz. E Chico Xavier respondeu a esse espírito: André Luiz. Então o espírito respondeu a Chico Xavier: vai se chamar André Luiz. Esse é um panorama do que nós temos da didática da coisa, né, do nome André Luiz, que veio por Chico Xavier. Bom, minha gente, nós estamos encerrando mais uma vez o programa Momento Espírita, com a presença simpática, agradabilíssima da nossa Rudimara, que eu faço questão, você, amigo, espírita ou não, que queira participar do Grupo Allan Kardec, mais uma vez, você pode acessar o Grupo Allan Kardec pelo telefone que a Rudimara vai falar agora. Qual é o telefone lá, Rudimara? É 34 11 87 50. Então, se você quiser tomar conhecimento do grupo, do trabalho da Rudimara, tiver alguma dúvida, queira participar das reuniões, apesar que as reuniões são feitas em que dias da semana? Hoje, quinta-feira, toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Das 20 às 21 horas. Das 20 às 21 horas. Exato. Então tá, você pode telefonar, marcar a sua ida lá ao grupo e será muito bem recebido, né, Rudimara? Com certeza. Com certeza, né? Bom, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a sua presença e dizer que a porta da TV Cidade e do programa Momento Espírita estará sempre aberta a você. Eu que agradeço, Okay? Obrigada. E fazemos questão, né, Ismael, que ela venha sempre no nosso programa. Perfeitamente. Não é verdade? Obrigada. Bom, o meu bom dia, vamos dizer assim, uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana e um excelente dia de amanhã. Que amanhã e hoje sejam os dias recheados de felicidades e alegria para todos nós. Um bom dia a todos. O seu bom dia, Rudimar. Eu gostaria de agradecer por estar aqui com vocês, falando de um tema que eu adoro, que é a doutrina espírita, e convocar as pessoas que busquem, porque a internet está cheia de informação sobre a doutrina. Mesmo que vocês não procurem nas casas espíritas, busquem na internet. Porque a doutrina espírita não é para resolver problema de ninguém, é para mostrar o caminho para a gente resolver os nossos problemas. Então ela mostra para a gente o caminho para resolver esses problemas. Então busque na internet essa informação
e conheça Kardec, suas obras, Emmanuel, que fala sobre o Evangelho, né? E relembra o nosso guia e modelo, que é Jesus. Um abraço a todos vocês. Muito bem. Ismael, as suas despedidas de hoje? A todos um bom dia. Bom dia a todos, então, e até a próxima. O programa de hoje, de quinta-feira, vai ser reprisado no sábado, às 19 horas. Um abraço a todos. Até logo, até a próxima. Mais informações na TV Cidade Taubaté, pelo telefone 3624